Vamos lá, nação, e a imprensa esportiva está rasgando verbo sobre a contratação do técnico Sampaoli no Flamengo. O Sampaoli vai chegar, provavelmente já nesse final de semana, ele deve participar talvez já da partida contra o Curitiba, não em campo, mas deve assistir no Maracanã, e na segunda-feira ele já deve aí se apresentar e começar os treinos no Flamengo. Nós vamos aqui analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando aí sobre essa repercussão que está acontecendo no Flamengo, que movimentou o mercado da bola, sobre a desistência do Flamengo em Jorge Jesus e essa reviravolta que aconteceu, que foi a chegada do técnico Sampaoli. Eu gostaria que você, que está aqui, torcedor do Flamengo, chegasse deixando seu like e escreva nos comentários, você aprovou a contratação do técnico Sampaoli? Para você, o que você acha, vai dar certo? Escreva nos comentários, participe aqui do nosso canal e vamos analisar cada comentarista falando sobre essa chegada do Sampaoli no Flamengo, tá certo? Cresce esse vídeo, vou deixar aqui o canal da Band, ao canal do Pilhado, também ao canal do Vanderlei Oliveira, link na descrição do vídeo. Vamos então aqui reagir às notícias do Flamengo. De Sampaoli é o novo, Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. A turma queria o Jorge Jesus. O Flamengo foi rápido, trouxe o Jorge, mas não o que a torcida queria. O argentino vai ficar no clube até o dia 31 de dezembro. Lembra no Sampaoli? Ele treinou o Santos, fez uma bela campanha, teve problema no Atlético Mineiro, não conseguiu entregar um bom trabalho, parece que eu comi cola hoje, me perdoe, gente. E aí a nota do Flamengo oficializando aí, comunicando a contratação do Jorge Sampaoli, um treinador que conhece de futebol, mas tem um temperamento muito difícil, não é fácil, de repente, conviver com o São Paulo, ainda mais num clube com tantas estrelas como tem a equipe do Flamengo. Isso aconteceu também lá em Belo Horizonte. Ele estava no Sevilha, esperado no domingo pela manhã no Rio de Janeiro e deve assistir o jogo, a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro no Maraca. Finalmente o Flamengo define o treinador para o resto da temporada. Jorge Sampaoli. Informação confirmada há poucos instantes na rede social do clube. Sampaoli assume um projeto que derrapou nas mãos do técnico anterior, o Vitor Pereira. Sampaoli era o plano B, porque o plano A não poderia assumir agora. Estamos falando de Jorge Jesus, que tem contrato com o Fenerbahçe, está numa reta final de disputa de Copa da Turquia, ainda disputa o campeonato turco e só poderia chegar à Gávea lá para maio. E lá para maio já pode ser tarde demais. Afinal de contas, daqui a alguns dias o Flamengo tem o jogo da volta contra o Maringá na Copa do Brasil. Imagine ser eliminado pelo Maringá na Copa do Brasil. Tem estreia do Campeonato Brasileiro já neste fim de semana. O Flamengo estreia nesse fim de semana. Na quarta-feira tem Libertadores da América. E aí esperar o Jesus, né, levaria muito tempo. Acho que não seria a decisão mais acertada, mesmo reconhecendo que Jesus fez o melhor trabalho de todos os treinadores de 19 para cá e poderia voltar a fazer um grande sucesso comandando a equipe do Flamengo. Com o Sampaoli, a gente acompanhou de perto o trabalho dele, principalmente no Santos, vice-campeão brasileiro em 19, quando o Flamengo era treinado pelo Jesus, e também no Atlético Mineiro. O Sampaoli é o técnico dos últimos anos do trabalho tiro curto. Ele não fica mais do que um ano em nenhum lugar. Foi assim no Atlético, foi assim no Santos, foi assim no Sevilha, foi assim no Olympique de Marseille. Então o Flamengo sabe que está trazendo um treinador que tem prazo de validade. Conhece tudo de futebol. O cara é bom. O trabalho que ele fez na seleção do Chile foi um trabalho extraordinário. Agora, o entorno é complicado. Ele é uma pessoa complicada também. Bate de frente a toda hora, não tem muito time. E eu não sei se vai casar com aquilo que a gente já viu de Flamengo, quando alguns técnicos às vezes querem bater de frente. Ah, mas o Jesus também era explosivo. A boleirada amava o Jesus. Amava o Jesus. Eu não sei se o Sampaoli será amado a esse ponto. Só o futebol, só campo, só conhecimento, só montagem de equipe, tática, de colocar o time para frente do jeito que a nação quer, eu acho que foi uma bela contratação. Agora, alguém vai ter que segurar o Sampaoli. Aí com a palavra o Marcos Braz e o presidente Landim. Sampaoli, o novo técnico do Mengão. Então estamos falando
de um time qualquer, mas de um elevado investimento. E um clube que estava totalmente sem comando, agora terá o seu novo treinador. O Flamengo partiu com a seguinte meta. Primeiro, consultar o Jorge Jesus. E como vinha falando, o Flamengo precisava ouvir o não, que fosse o não do Jorge Jesus. Não importa um não enfático de imediato ou um não, como esse não que chegou para o Flamengo, que é o seguinte: não posso assumir agora. Vocês têm que me esperar. O Flamengo não podia esperar. Então é não, né? Não tem como. O Flamengo precisava do técnico para agora, imediatamente. Como o Benfica precisava dele em 2020, também para o começo da temporada, e ele deixou o Flamengo, rompeu o contrato, foi pagar a multa de 1 milhão de euros e ele arrumou de volta para Lisboa. O que o Flamengo queria? Que ele largasse agora o Fenerbahçe, como largou o Flamengo em 2020, e viesse assumir o Flamengo aqui no Brasil imediatamente. O Flamengo pagaria eventualmente a multa, ok? Mas enfim, o técnico não estava disposto a abrir mão da reta final do Campeonato Turco e da Copa da Turquia, que é um direito legítimo de Jorge Jesus. Isso aí não se discute. Ninguém é obrigado a aceitar uma proposta, ninguém pode ser forçado a romper um contrato, independentemente de já ter feito isso antes. Mas é uma escolha. E essa escolha tem que ser enfrentada e encarada da maneira que as coisas são pelos fãs incondicionais do Jorge Jesus, pelos rubro-negros que acreditam que só com ele o Flamengo pode voltar ao caminho das vitórias, do ótimo futebol, embora tenha conquistado títulos importantes como Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com outros treinadores, além do Campeonato Carioca. No caso, me refiro a Rogério Ceni e Dorival Júnior, técnicos brasileiros, técnicos que não têm o prestígio de Jorge Jesus no exterior e muito menos junto à torcida do próprio Flamengo. Mas o Flamengo continuou ganhando títulos e ele não ganhou nada desde então. E aí é importante lembrar que se agora ele não pôde, todo mundo sabe, está muito claro, né? Ele não estava disposto a largar o Fenerbahçe agora. Estava dando treino, inclusive, agora nessa sexta-feira, para seguir aí o seu trabalho no Fenerbahçe. Mas isso é bom. Eu acho que isso é bom porque o Flamengo já mostrou em alguns jogos uma indolência inaceitável, como vimos seguidas vezes agora contra o Fluminense e diante da equipe do Maringá. Então é necessário que alguém mude isso. Mas a diretoria tem que dar respaldo para o Sampaoli como se fosse para o Jesus. Eu falei com 2 jogadores que já atuaram com o Sampaoli, tá? Que já foram treinados pelo Sampaoli. Na verdade, eu já conversei sobre o Sampaoli com alguns jogadores que já foram treinados por ele. Mas nesse momento, agora, depois que ele fechou com o Flamengo, eu falei com 2 desses jogadores que atuaram com o Sampaoli por um tempo aqui no futebol brasileiro. Já conversei com vários jogadores que foram treinados pelo Sampaoli e as opiniões geralmente são as mesmas, tá? O que falam sobre o Sampaoli? Quero deixar bem claro, tá? Primeiro de tudo, não achei a escolha certa do Flamengo, porque foi exatamente o que o Leozinho, meu cunhado, conversou comigo. Cara, você tem que deixar claro que a opinião se dá antes, não depois. Falar depois é muito fácil. Vai ter um bando de jornalista aí, metido a gato mestre, que vai esperar para ver o trabalho dele e depois vai dar opinião. Aí é muito fácil. É muito fácil você jogar para a galera. Eu tô falando antes. Eu não achei uma boa contratação. Pode dar certo? Pode. Vão depois querer me questionar se der certo? Vão. Mas também eu não sou frouxo de só falar depois que o cara mostra o trabalho. Que nem aconteceu, o próprio Marcos Braz até me deu uma ironizada, né? Quando eu entrevistei ele no Reis da Resenha, ele falou, você criticou o Dorival. E deu certo. Só que aí eu respondi, critiquei mesmo. Eu sou sujeito homem para assumir que eu critiquei. Mas também eu critiquei o Paulo Souza, mas também eu critiquei o Vitor Pereira, mas também eu critiquei o Domenech. Nenhum desses eu achei boas contratações do Flamengo. Nenhum. E aí ninguém fala. Ninguém lembra que eu critiquei quando foram contratados e o vexame que eles deram por causa do erro da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo, ela erra mais do que acerta. O negócio é que não tem como o Flamengo não conquistar títulos com o dinheiro que o Flamengo tem hoje. É isso que eu falo. Se essa diretoria do Flamengo fosse competente, o Flamengo estava ganhando quase tudo. O Flamengo estaria jogando muito melhor. Então, tem isso também. E vale deixar isso aqui claro, tá? O Flamengo nem tentou o Jorge Jesus. É bom que todo mundo saiba disso.
o Flamengo ele fingiu ter tentado o Jorge Jesus. O Flamengo, o que ele faz? A diretoria, a torcida vai ser um grande apelo popular pelo Jorge Jesus. A gente tem que fingir que vai atrás dele, finge que ele disse não e pronto. Então não acredite que a diretoria do Flamengo fez esforço para ter o Jorge Jesus. Não fez. Está mais do que claro que a diretoria do Flamengo não quer o Jorge Jesus. Está mais do que claro que o Rodolfo Landim tem o Jorge Jesus engasgado e vai fazer de tudo para não contratar o Jorge Jesus. Por quê? Pela forma como ele saiu em 2020, o Rodolfo Landim não engoliu a situação. Agora, é muito bom a gente deixar claro também, né, que o Jorge Jesus, se ele volta e conquista tudo novamente, o que vai acontecer? Ele vai esconder totalmente essa diretoria do Flamengo. Por quê? Todos vão dizer, o grande responsável por essa era vitoriosa do Flamengo é o Jorge Jesus. Ninguém vai falar que é o Rodolfo Landim, ninguém vai falar que é o Marcos Braz. Tem muita vaidade envolvida nisso também. Eles não querem o Jorge Jesus, eles fingem querer o Jorge Jesus para o torcedor engolir uma outra contratação, e foi por isso, eu disse isso no programa da Jovem Pan, foi por isso que o Jorge Jesus vazou aquele áudio. Não foi vazado sem querer. A gente também não é ingênuo. O Jorge Jesus vaza o áudio, onde ele diz que dinheiro não é problema, onde ele diz que ele queria voltar para o Flamengo, propositalmente, porque ele sabia qual ia ser a postura da diretoria do Flamengo. A postura da diretoria do Flamengo é sempre a mesma. Eles fingem ter um grande interesse no Jesus, eles criam uma confusão danada, inclusive criaram agora confusão para o Jorge Jesus na Turquia, e depois eles vão para uma outra opção. Depois eles dizem que o Jorge Jesus não aceitou e vão para outra. Dessa vez o Jorge Jesus acabou com a farsa deles. Por quê? Porque foi vazado o áudio. No áudio o Jorge Jesus diz que queria voltar para o Flamengo. No áudio ele diz que o problema não é dinheiro, que ele aceitaria, deixando claro que ele aceitaria ganhar menos no Flamengo, porque na Turquia ele ganha mais de 3 milhões de reais por mês, porque o salário é euro. E no áudio ele deixa claro, é só esperar. O Jorge Jesus tinha pedido para o Flamengo esperar 1 mês e meio. É o que eu falo, poderia esperar? Para alguns não, e eu respeito opiniões. Para mim, poderia. Para mim, deveria esperar 1 mês e meio. Porque depois a era vitoriosa que poderia vir para o Flamengo seria muito maior. Então, eu acho que poderia esperar. Mas o Flamengo, em momento nenhum, quis o Jorge Jesus. E que bom que o Jorge Jesus vazou esse áudio para que não culpem o Jorge Jesus de novo. Porque vai ser sempre a mesma ladainha. Eles vão sempre culpar o Jorge Jesus. Eles vão sempre apontar para o Jorge Jesus. Dirigente é rei em fazer isso. E eles, muitas vezes, eles usam a imprensa, eles usam jornalistas amigos, eles usam canais de YouTube, eles usam influenciadores digitais para jogar a torcida contra o Jorge Jesus. E agora não dá. Agora eles deixaram claro que eles não queriam o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus deixou claro, eles fingiram que queriam o Jorge Jesus para a torcida calar a boca, para a torcida não criticar. Mas o torcedor não pode ser tão burro assim. O torcedor não pode ser tão manipulado assim. Fica visível que essa diretoria não quer o Jorge Jesus. Essa diretoria não quer dar ao Jorge Jesus os louros de ser o grande cara dessa geração do Flamengo. Eles sabem que se o Jorge Jesus volta e ganha tudo, ele mancha não, né? Ele esconde o feito dessa diretoria. Por quê? O responsável por essa geração vitoriosa não vai ser o Landim, não vai ser o Braz, vai ser o Jorge Jesus. Amigos do Brasil, e deu Jorge Sampaoli. Ele é o novo treinador do Flamengo com contrato até dezembro de 2024. Todo mundo sabe o enredo da emocionante novela dos últimos meses. Demissão do professor Dorival Júnior, a surpreendente contratação de Vitor Pereira, horas depois de ter saído do Corinthians alegando problemas pessoais. E a demissão de Vitor Pereira após a pancada que tomou o Flamengo diante do Fluminense no final do Campeonato do Rio de Janeiro. Mas o time não vinha bem mesmo antes da final. Vale dizer que tanto Dorival como Vitor Pereira, ambos sofreram com o fantasma de Jorge Jesus rondando o clube. A grande paixão da torcida estava na Turquia. Mas, quando disse que não iria renovar o contrato com os turcos, os corações rubro-negros dispararam. O grande amor poderia voltar, era a hora.
alegando não querer quebrar o contrato, pediu mais tempo, muito tempo. Aliás, Jesus quebrou o contrato quando deixou o Flamengo, só para lembrar. Mas não foi suficiente para diminuir a idolatria dos flamenguistas. Bem, ele enrolou a conversa nos últimos dias. Numa grande encruzilhada, a diretoria do Flamengo não quis arriscar ficar sem treinador. E sem nenhuma garantia que Jesus voltaria aos braços do povo, fechou o acordo com Sampaoli. Treinador importante, amante da cidade do Rio, onde tem apartamento, temperamento difícil, mas que gosta de bom futebol. E até agora mostrou que não teme narizes torcidos de jogadores descontentes. Bom nome, pode dar certo. O Flamengo espera que ele tenha também dicas para afastar o fantasma de Istambul. Até a próxima. Nação, então tá aí os comentaristas falando sobre o Jorge Sampaoli. Agora é torcer para dar certo, torcer. Infelizmente não deu certo aí com o Jorge Jesus. E nós, como flamenguistas, temos que torcer para que venha dar tudo certo. Para que o Flamengo volte a ser campeão de novo, tá certo? É isso aí, nação. Deixa o like, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários. Você aprovou a contratação do técnico Jorge Sampaoli? A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.